Foi nessa noite que senti pela primeira vez a obsessão pelo álcool. Notei que ninguém mais parecia incomodado com a falta de bebida na casa dela. Mas eu tinha aquela ânsia dominante, como se ela fosse um grande imã, e eu, pedacinhos de metal. Fiquei nervoso, especialmente porque notei que era o único com esse problema. Então resolvi não procurar nada para beber naquela noite. Mas não conseguia dormir. Fiquei desconfortável, revirando na cama, sem conseguir parar de pensar nisso. Inquieto, irritado, insatisfeito, até o sol finalmente raiar. O que estava acontecendo? O que havia de errado comigo? Por que eu era o único louco por mais um drink? Eu não podia contar para ninguém o que estava acontecendo, porque nem eu mesmo entendi o que estava sentindo. Acho que meu vício permaneceu em segredo para as pessoas por muitos anos. Bom, pelo menos a intensidade dele. Com certeza naquela época ninguém percebia. Eu era um cara jovem, que devia estar na faculdade, mas que preferia desperdiçar o tempo com bebidas, mulheres e contando piadas para os amigos e para as mulheres. O que haveria para admitir? Mas ninguém sabia que eu bebia sozinho. Isso continuou sendo um segredo. O quanto eu bebia sozinho dependia do ano. Com o tempo, comecei a tomar 1 galão inteiro por conta própria. Matava tudo em 2 dias. Porém, na noite do show de mágica, fiquei assustado. O que estava acontecendo? Eu nunca tinha sentido nada parecido na vida. Porque não conseguia pensar em porra nenhuma, além de beber? Quando você está em um bar, simplesmente pede outra rodada. Mas no meio da madrugada, ninguém fica deitado na cama, desejando estar com um copo na mão. Aquilo era novo. Aquilo era diferente. Era assustador e era um segredo. 10 anos depois, li as seguintes palavras em O Grande Livro, dos Alcoólicos Anônimos. Os dependentes do álcool acreditam que bebem para fugir, mas a realidade é que estão tentando se curar de um transtorno mental que eles desconhecem ter. Eureka! Alguém me entende. Mas ler isso foi maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. Significava que eu não estava sozinho, que havia outras pessoas igual a mim, mas também que eu era um alcoólatra e teria que parar de beber um dia de cada vez, pelo resto da vida. Como eu ia conseguir me divertir? Não consigo decidir se gosto mesmo das pessoas. As pessoas têm necessidades, mentem, traem, roubam e até fazem coisa pior. Querem falar sobre elas mesmas. O álcool era o meu melhor amigo, porque ele nunca queria falar de si mesmo. Ele simplesmente estava lá, sempre, como um cachorro mudo aos meus pés, me encarando, pronto para dar um passeio. Beber amenizava demais o meu sofrimento, além do fato de eu me sentir solitário quando estava sozinho, mas também quando estava cercado de pessoas. O álcool fazia os filmes ficarem melhores, as músicas soarem melhores. Fazia eu me tornar melhor. Ele me deixava confortável comigo mesmo, sem me fazer desejar estar em outro lugar, qualquer lugar. Me fazia ficar satisfeito por estar com uma mulher que estava na minha frente, em vez de ficar me perguntando se a vida seria melhor se eu saísse com outra pessoa. Eliminava a sensação de que eu era excluído da minha própria família. Derrubava as barreiras ao meu redor, com exceção de uma, ainda que temporariamente. Beber me ajudava a controlar meus sentimentos e, portanto, a controlar meu mundo. Como um amigo, o álcool me dava apoio. Eu tenho quase certeza que enlouqueceria sem ele. Essa última afirmação é verdade, por sinal. Eu teria enlouquecido sem ele. Eu me tornava outra pessoa quando bebia. Parar parecia impossível. Me pedir para aprender a viver sem a bebida seria como pedir para uma pessoa passar o dia sem respirar. Por isso, sempre vou ser grato a ela. Foi por culpa da bebida que finalmente alcancei um estado racional. De acordo com Malcolm, se você fizer qualquer coisa por 10.000 horas,
você vai se tornar um especialista nela. Então, eu era especialista em duas coisas: em tênis, na década de 1980, e em beber. Só uma delas é importante o suficiente para salvar uma vida. Vou deixar aqui você adivinhar qual é. No entanto, quando eu queria me sentir menos solitário, na companhia de outras pessoas, minha escolha sempre era Hank, David e, com o tempo, Craig. Por mais estranho que pareça, interpretei um personagem com o sobrenome de Hank, em Barrados no Baile. Conseguir uma ponta no 19º episódio da primeira temporada foi tirar a sorte grande. Barrados no Baile ainda não era um fenômeno cultural quando interpretei Roger, o astro do tênis de Beverly Hills, e filho de um empresário exigente e distante. Mas os temas do episódio, depressão entre adolescentes, suicídio e dificuldade de aprendizagem, mostraram que a série não tinha medo de tocar em assuntos pesados, apesar da ambientação privilegiada. O episódio começa comigo lançando algumas bolas de tênis, exibindo minha habilidade federada no Canadá, mostrando que eu realmente sabia jogar. Eu até usava uma raquete antiga de madeira, com a cabeça pequena, que consegui quebrar na cena por bater com força demais. Jason Presley, no papel de Brandon, notando minha raiva quase nada velada, me pergunta quantas raquetes uso por semana. E eu, em um momento, a vida imita a arte, respondo: depende de quem é a cara que eu vejo na bola. Eu não conseguia fugir das escadas, mesmo quando interpretava personagens fictícios em uma série de televisão. No fim do episódio, eu já tinha compartilhado um roteiro com Brandon, ficado bêbado, apontado uma arma para o meu rosto e acabei internado em uma clínica psiquiátrica. Só a parte da arma foi atuação. Usei o método Stanislavski para o restante. Eu não tinha nem 22 anos. Fazia pontas na televisão havia um tempo, sendo escalado para uma série aqui, outra ali, em participações especiais. A questão era que eu tinha trabalho. Meu primeiro papel, mais ou menos grande, veio quando fui escalado para Second Chance, apesar disso ter sido ofuscado por quem não foi escalado. Ainda acho que Second Chance tinha bastante potencial. Um cara de 40 anos chamado Charles morre em um acidente de aerobarco, porque isso acontece o tempo todo, e vai encontrar São Pedro na sala dele. Se a luz ficar dourada quando Charles for julgado, ele vai para o céu. Se ficar vermelha, ele vai para o inferno. Porém, se ficar azul, como acontece com o Sr. Charles, ele se tornaria um iluminado azul, o que significava que não sabiam onde colocá-lo. Então São Pedro decide enviá-lo de volta para a Terra, para encontrar sua versão de 15 anos e guiá-la para tomar decisões melhores ao longo da vida. Assim, quando ele se enfiar novamente em um aerobarco aos 40 anos, morrendo pela segunda vez, depois de ter se tornado uma pessoa melhor, a luz vai mudar do azul para um dourado bem-vindo à eternidade. Dá para pensar em uma ideia mais perfeita para uma dupla de atores que eram pai e filho? Eu e meu pai fizemos testes. Então, veio o desastre. Fui aprovado para me tornar o filho de um iluminado azul, enquanto meu pai ficou de fora. Eles querem você, não eu, disse meu pai quando recebeu a notícia. Acho que devo tê-lo encarado com um olhar esquisito. Afinal, eu tinha conseguido um papel imenso, embora ele não tivesse. Então imagino que o meu rosto misturasse tristeza por ele e alegria por mim. Tanto que ele continuou: preciso repetir? Eles querem você, não eu. Apesar da mágoa do meu pai, eu tinha sido escalado para a minha primeira série de televisão. Com 17 anos, eu ganhava 5 mil por semana. Meu ego estava nas alturas. Eu me achava foda. Mas era uma pena que ninguém compartilhasse dessa opinião
sobre Second Chance. A série ficou em 93º lugar entre as 93 séries da temporada. Nos últimos 9 episódios, depois dos 13 iniciais, toda aquela história de São Pedro, iluminado azul, foi esquecida. E a série simplesmente seguia a mim e meus amigos em várias aventuras. Então, não importava que o seriado permanecesse em 93º lugar em uma lista com 93 opções. Alguém importante tinha gostado o suficiente de mim para construir uma série ao meu redor, mesmo que só para aumentar meu ego em proporções épicas. E talvez isso me ajudasse a fazer sucesso depois. A maneira como meu pai lidou com a notícia foi não indo a nenhuma gravação, com exceção da última. Ele teve seus motivos, eu imagino. Assim, ganhei várias participações especiais em séries depois disso, e consegui outra série 2 anos depois, dessa vez com Valerie Bertinelli. O seriado se chamava Sidney, seguia as aventuras de Valerie como uma detetive, e eu interpretava seu irmão Tagarela. E é só isso que você precisa saber sobre esses 3 episódios. Sidney foi cancelada depois de meia temporada. O fato é que, apesar de não conseguir conquistar o público, nunca vou esquecer 2 coisas a respeito de Sidney. Primeiro, o advogado, interesse amoroso de Valerie na série, era interpretado por um ator chamado Craig. Logo depois de conhecer Craig no set, liguei para Hank e disse: "Ele fala igual a gente", o que era o maior elogio que eu poderia fazer a alguém. Mas antes de eu conseguir captar o quanto Craig era engraçado, vem a segunda coisa, que preciso contar sobre Sidney. Durante as filmagens, me apaixonei perdidamente por Valerie, que parecia viver um casamento problemático e estava adorando o fato de 2 dos caras mais engraçados do mundo a idolatrarem e a encherem de atenção. No começo da década de 1990, nenhuma mulher era mais bonita do que ela. Ela não apenas era linda e divertida, como tinha uma risada maravilhosa, retumbante e fofa, que Craig e eu passávamos o dia todo desejando escutar. Agora que ele e eu havíamos sido escalados, parecia que Valerie tinha 2 novos palhaços com quem brincar. E nós 2 jogávamos nesses papéis sem nem pensar 2 vezes. Éramos um trio que se dava muito bem. Só que para mim, participar de Sidney e fazer um papel de bobo para Valerie era mais do que diversão. Era uma coisa séria pra caralho. No trabalho, eu precisava esconder meu amor por ela. Não seria a última vez que isso aconteceria, o que era desesperadoramente difícil. Minha paixonite estava fadada ao fracasso. Ela era areia demais pro meu caminhãozinho. E além disso, era casada com um dos roqueiros mais famosos do mundo, Ed Van Halen. Na época em que filmávamos Sidney, o Van Halen estava no meio de uma sucessão de 4 álbuns, um atrás do outro, no topo das paradas. Era indiscutível que era a maior banda do planeta no fim da década de 1980 e início de 1990. Assim como era indiscutível que Ed era o maior guitarrista de rock do planeta na época. Quanto a mim, eu sempre conquistava as mulheres porque as fazia rir, mas sabia que os músicos ficavam na frente dos caras engraçados. Também existe uma hierarquia no mundo da música. Na minha opinião, os baixistas tendem a chamar a atenção das mulheres primeiro, porque são indiferentes e descolados e seus dedos fazem movimentos suaves, mas poderosos. Tirando Paul McCartney, ele nunca chamava a atenção das mulheres primeiro. Os bateristas vêm em seguida, porque são pura força e determinação. E então, os guitarristas, porque eles têm os solos rebuscados. E por último, por mais estranho que pareça, o vocalista. Porque, apesar dele ser o porta-voz, o visual de jogar a cabeça para trás
e exibir os molares para alcançar uma nota aguda nunca é muito sexy. Independentemente de qual fosse a ordem correta, eu sabia que não estava no mesmo patamar de Ed. Além de ser músico, o que significava que conquistava garotas com mais facilidade que um cara engraçado, ele já era casado com a mulher dos meus sonhos. É importante pontuar que meus sentimentos por ela eram verdadeiros. Eu era obcecado e me perdi em fantasias elaboradas nas quais ela abandonava Ed e vivia para sempre comigo. Eu tinha 19 anos e morava em um apartamento de um cômodo, que se chamava Clube Califórnia, inclusive. Mas fantasias e primeiros amores não levam em conta o mercado imobiliário, não levam nada em conta. Eu não tinha chance nenhuma. Porra, é óbvio que não. Dito isso, uma noite eu estava na casa deles, só batendo papo e olhando para ela, tentando fazê-la rir. Quando você a fazia rir, se sentia um gigante. Conforme a noite foi passando, ficou evidente que Ed tinha abusado um pouco dos frutos da videira, de novo, e acabou apagando. Ele estava a menos de 3 metros de nós, mas mesmo assim, aquela era a minha chance. Se você achou que, na verdade, eu não tinha chance nenhuma, se enganou, querido leitor. Valerie e eu demos uns amassos demorados, elaborados. Estava acontecendo. Talvez ela sentisse o mesmo que eu. Contei para ela que havia muito tempo que eu queria fazer aquilo, e ela respondeu que se sentia do mesmo jeito. Com o tempo, o paraíso acabou, e eu entrei no meu Honda preto e voltei para o Clube Califórnia, com uma ereção que poderia ter escorado a Torre de Pisa, e uma cabeça de 19 anos inundada com sonhos de passar a vida com a mulher pela qual eu estava obcecado. No dia seguinte, contei para Craig o que tinha acontecido, e ele me ofereceu um conselho desesperadamente necessário e uma dose de realidade, apesar de eu não estar pronto para aceitar nada daquilo. Tome cuidado, disse ele. Isso é inveja, pensei, enquanto me preparava para o próximo dia de trabalho, agora com Valerie sendo minha nova namorada. O dia seguinte no set não foi como eu esperava. Valerie não fez qualquer menção ao que tinha acontecido e se comportou como se aquela fosse apenas uma manhã normal, como deveria. Eu entendi o recado e interpretei o papel que me cabia, mas por dentro fiquei arrasado. Depois de muitas noites chorosas e de passar boa parte dos meus dias dormindo no meu trailer minúsculo para curar as ressacas, sem mencionar horas e horas observando Craig ganhar cada vez mais espaço com seu papel de interesse romântico de Valerie na série, me tornei um adolescente desiludido e muito triste. A série foi um fracasso, e fiquei feliz demais por Sydney ser cancelada 4 semanas depois daquela fatídica noite, e eu não precisava mais encontrar com ela. Ela, obviamente, não fez nada de errado, mas precisar vê-la todos os dias e fingir que nada me incomodava me lembrava demais da rotina que tive com a minha mãe em Ottawa. Passei a vida me sentindo atraído por mulheres inalcançáveis. Ninguém precisava ter um diploma em psicologia para entender que isso devia ter alguma coisa a ver com o meu relacionamento com a minha mãe. Ela chamava atenção em todo lugar que entrava. Tenho uma lembrança vívida de estar em um salão de baile chique quando eu tinha uns 6 anos. E quando minha mãe entrou, todos os olhos se voltaram para ela. Eu queria que ela se virasse e olhasse para mim, mas ela estava trabalhando e não podia. Só levei 37 anos para entender isso. Desde então, sou viciado na virada. Quando a virada acontecia, eu começava a fazer uma mulher rir e me desejar sexualmente. Depois que o sexo acabava e a realidade batia, eu percebia que não sabia nada sobre as mulheres. O fato delas agora estarem disponíveis me fazia deixar de desejá-las. Eu tinha que voltar à estaca zero e convencê-las a se virar para me olhar.
Era por isso que eu dormia com tantas garotas. Era uma tentativa de recriar minha infância e vencer. Eu não sabia de nada disso na época, evidentemente, e só achava que alguma coisa na relação havia dado errado. Mas que surpresa, pessoal! O jovem ator canadense tinha traumas não resolvidos com a mãe. Mas eu tinha 19 anos, e a vida logo seguiu em frente para todo mundo. Um ano depois, o Van Halen lançou um álbum apropriadamente intitulado Para Conhecimento Carnal Indevido. E eu voltei a dar em cima das mulheres no Formosa e a tentar recriar a virada sempre que possível. Às vezes dava certo, mas eu sempre ia embora às 1h40 da madrugada. Corria para a loja de bebidas mais próxima e comprava mais vodka para continuar bebendo. Esvaziando a garrafa, com o tempo o galão, eu sentava para assistir A Garota do Adeus, ou até mesmo Marcas de um Passado, até fazer exatamente como Ed, e apagar. E um pensamento incômodo tinha começado a surgir no meu cérebro. Não era imenso, mas estava lá. Você está bebendo toda a noite. Mas esse pensamento logo era levado embora pelo próximo copo. No dia seguinte, eu dava um jeito de me arrastar para almoçar com Craig, que até hoje é a mente cômica mais rápida que eu já vi. Apesar da minha mente ser rápida, a de Craig é mais. Hank se tornaria o mais rico do grupo, porque ele dublava um personagem de Os Simpsons, desde 1955. Eu me tornaria o mais famoso, e David se tornaria um bom ator que fazia de tudo, assim como seu pai, além de ser o mais doido entre nós. David adorava fazer coisas como correr pelado por um supermercado gritando: "Estou com problemas horríveis, alguém me depila." E então ir embora. Ele fez isso até os 40 e muitos anos. Participei dessas aventuras peladas em público algumas vezes, mas parei aos 30 e poucos, porque eu sou mais maduro. Até hoje, ninguém me fez rir tanto quanto Craig. Ser mais engraçado do que eu, Hank e David juntos, era quase impossível, mas Craig conseguia. Ser mais engraçado do que eu e Hank sem David também era inédito, mas Craig também conseguia. Nós saíamos para almoçar e Craig fazia um comentário tão engraçado que 15 minutos depois do almoço ter terminado, eu precisava parar o carro no acostamento na volta para casa, porque continuava rindo. E Craig passava, me via gargalhando e entendia por quê. Ninguém era mais engraçado do que ele. Ninguém. A outra coisa que impulsionava a nossa amizade, além de tentarmos ser os mais rápidos e os mais engraçados, era a fama. Estávamos totalmente desesperados para ficar famosos. Hank, por dublar os Simpsons, tinha o trabalho mais lucrativo, mas essa não era a carreira de Al Pacino que ele desejava. Quanto a mim, bom, eu tinha feito muitas participações na TV, mas nada que me levasse para perto da fama. E fama, fama, fama era tudo o que nos interessava. Nos intervalos entre as risadas e depois de compartilharmos as últimas histórias de testes que deram errado ou de roteiros que tínhamos lido e odiado, os momentos mais tranquilos eram preenchidos por uma preocupação profunda, por uma ânsia silenciosa, pelo medo de que nunca encontrássemos o sucesso, de que a fama fosse inalcançável. Nós tínhamos 4 egos fortes, 4 homens engraçados, as piadas voando feito balas, mas a batalha nunca terminava, a batalha pela fama. Eu permaneci apegado à crença de que ela preencheria aquele vazio de menor desacompanhado dentro de mim, aquele vazio que Valerie costumava preencher. Mas agora éramos apenas eu e a vodka tentando realizar essa tarefa quase impossível, e fracassando. Quando a fama finalmente veio, bom, vamos chegar lá. Uma vez acabei dando uns amassos em David, ou tentei, apesar de não ter sido essa minha intenção. Quando tínhamos 20 e poucos anos, nós 2 e outros caras
Fomos para Las Vegas, fazer o que as pessoas fazem em Las Vegas. Fomos praticamente sem dinheiro, mas isso nunca impediu 4 idiotas de irem para Vegas. Acho que eu tinha uns $200 no bolso. Nós 4 reservamos um hotel barato perto da rua principal, com 2 camas. Dividi a minha cama com David. No meio da madrugada, acho que sonhei com Gabi, minha ex, e fui chegando cada vez mais perto dele, dizendo coisas do tipo: "Nossa, gata, você está tão cheirosa" e "Prometo que vai ser rápido". Por sorte, ele também estava dormindo, mas seu subconsciente, pelo menos, teve o bom senso de ficar dizendo: "Não, sai daqui, me deixa em paz, porra". Com o tempo, comecei a beijar sua nuca, e isso acordou nós 2. Quando vi o olhar horrorizado dele, falei: esquece, e voltei para o meu canto da cama. Dava para ver que todos nós precisávamos liberar a tensão. De algum jeito, na primeira noite em que fomos aos cassinos, dei a sorte de ganhar $2.600 na Blackjack. Mais dinheiro do que qualquer um de nós tinha. Estava na hora de gastar tudo aquilo sem um pingo de bom senso. Ergui os braços e, feito um rei, exclamei: "Vou pagar para todo mundo transar". Um taxista nos levou para um lugar fora da cidade e prometeu que saciaria nossas necessidades. Imagino que ele recebesse uma porcentagem a cada grupo de idiotas que levava para o meio do deserto. Um homem nos informou que para entrar naquele digníssimo estabelecimento precisávamos gastar pelo menos 1.000 pratas. E como eu tinha tido sorte no cassino, esse privilégio coube a mim. Na verdade, acabei gastando $1.600 em uma única garrafa de champanhe. E então, cada um de nós foi levado para um quarto quadrado individual, onde uma moça aguardava. Achei que os 1.600 que eu já tinha gastado bancariam tudo que eu imaginava que estava prestes a acontecer, mas me decepcionei. Na verdade, nada aconteceria se eu não pagasse mais 300, o que eu fiz. Só que antes de eu conseguir passar para o propósito da visita, David e os outros 2 caras apareceram na minha porta, pedindo sua mesada de $300. Depois de satisfazer as necessidades financeiras deles, voltei para o assunto que importava. Não me ocorreu de fazer a conta, mas aqui vai, caso você queira saber. Comecei com $200, ganhei 2.600, gastei 1.600 no champanhe e paguei mais 300 para cada um, totalizando 2.800, tudo que eu tinha. Depois de resolver a parte financeira, a moça começou a dançar para mim, do outro lado do quarto. E apesar dela rebolar de um jeito perfeitamente aceitável, mesmo que meio duro, eu estava pronto para que o nosso relacionamento evoluísse. "Que diabos está acontecendo?" Perguntei, sem ir direto ao ponto. "Como assim?" disse ela. "Como assim? A gente devia estar transando", exclamei. "Gastei uma fortuna aqui." Então, por algum motivo, ela me explicou que eu poderia ajeitar as almofadas como quisesse. Isso é bem legal, e fiquei empolgado com essa coisa das almofadas de verdade. "Mas a gente não deveria estar fazendo outra coisa agora?" Perguntei, implorei. "Você é policial?" perguntou ela. "Não", falei, apesar de estar começando a me perguntar se deveria fazer uma denúncia por fraude. "Eu te paguei aquele monte de dinheiro. Nós temos um acordo." "Ah", disse ela, me interrompendo. "O dinheiro foi só pela dança." Naquele momento, uma batida à porta me alertou para o fato de que cada um dos meus amigos tinha encontrado o mesmo destino decepcionante. No entanto, como estávamos basicamente duros, em mais de um sentido, com lágrimas nos olhos, os 4 idiotas saíram para a escuridão total do Mojave e começaram a longa caminhada de volta para o hotel. Um dos meus amigos, Nick, levou a garota dele para assistir a Jovens Demais para Morrer, no dia seguinte. Então, já foi alguma coisa. E havia muitas perguntas sem resposta no primeiro filme da série, Os Jovens Pistoleiros.